Muito boa tarde para você, estamos ao vivo, começa o Brasil Urgente aqui na tela da Band, segunda-feira, 21 de abril de 2025, muito obrigado pelo carinho da tua audiência, hoje é feriado, 5h30, estamos ao vivo, você que acompanhava o Brasil Urgente Nacional, agora fica com a gente aqui no interior de São Paulo, repercutindo a morte de Papa Francisco, anunciada hoje pela manhã. O pontífice da Igreja Católica faleceu por volta das 2h35, 7h35 horário de Brasília. Aliás, 7h35 horário local e 2h35 horário de Brasília durante a madrugada. O anúncio foi feito pelo Vaticano logo pela manhã, e causou e provocou uma comoção no mundo todo. Um Papa que foi conhecido pela simplicidade e reverência, tocou em assuntos polêmicos, delicados aí para a Igreja Católica, morreu aos 88 anos, a causa da morte foi divulgada agora há pouco ao longo da manhã, teria tido um AVC e acabou não resistindo. Entre fevereiro e março, Papa Francisco passou por tratamento de uma pneumonia bilateral, passou ali cerca de um mês, estava já em casa e trabalhando, mas recebendo cuidados. Inclusive ontem, ao longo do dia, no domingo de Páscoa, Papa Francisco fez uma aparição. Não celebrou a missa, mas teve um discurso lido por um membro do Vaticano e que pediu o desarmamento. E foi a última aparição, então, oficial do Papa antes da morte, confirmada hoje durante a madrugada. Foram cerca de 12 anos à frente da Igreja Católica, como líder da Igreja Católica, e muitos discursos emblemáticos, muitos pedidos importantes. A gente vê imagens dele ali com a então presidente da República, Dilma Rousseff. Papa Francisco, que era argentino, gostava muito dos brasileiros, esteve no Brasil, sempre que tinha oportunidade de conversar com brasileiros, atendia com muito carinho, e acabou nos deixando hoje durante a madrugada. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante, vai falar mais sobre isso, a cobertura completa também no Jornal da Band, logo mais às 7h20 da noite, é o assunto do dia, da semana, nesse feriado de Tiradentes aqui no Brasil, feriado de 21 de abril. São 5h33, participe através do Band Zap, mandando a tua mensagem, o teu alô no 18996668600, para você poder compartilhar as suas fotos, a sua mensagem, a sua opinião sobre os assuntos, sobre essa notícia da morte do Papa Francisco também. Nosso Band Zap está com o canal aberto e livre para você participar. Estamos num feriado prolongado, Sexta-feira Santa, hoje, Tiradentes, 2 feriados aí colados no final de semana. Muita gente aproveitou para viajar, está retornando agora no final do dia ou vai ainda pegar a estrada no início da noite. Tenha cuidado, cautela, consciência. Temos acidentes registrados no final de semana. Eu viajei no sábado pela manhã lá para Damantina, para um aniversário e vi muito veículo circulando nas rodovias aqui no interior de São Paulo e não era nem o ponto mais crítico do feriado prolongado, que foi na sexta-feira pela manhã e na quinta-feira à noite. O pessoal sai na quinta à noite para aproveitar o feriado de sexta, sábado e domingo e vai retornar agora no finalzinho do dia, no início da noite, para poder trabalhar normalmente amanhã. Então tenha muita responsabilidade e muito cuidado. Outros destaques da edição de hoje: sindicância em Rio Preto investiga suposta fraude no ponto eletrônico de médicos que atuam nas UPAs de São José do Rio Preto. A gente vê um vídeo que foi divulgado que mostra ali supostamente alguém passando vários cartões ali de ponto, e o dono daquele cartão, onde é que estaria? Então, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Conversamos com a prefeitura, temos também a nota do sindicato que representa os médicos aqui de São José do Rio Preto, para a gente tentar entender melhor essa história.
Mulher é arremessada durante acidente na Raposo Tavares, em Rancharia. Causas serão investigadas. Um acidente grave, a gente vê lá o carro já fora da pista. O veículo teria atravessado de uma pista para outra, bateu naquele guarda-reio lá, naquela proteção metálica, capotou. Infelizmente, a mulher foi jogada para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu. Talvez não estivesse com o cinto de segurança, porque é muito difícil a pessoa ser arremessada se ela estiver com o cinto de segurança. É quase que impossível. O cinto de segurança, ele é projetado para suportar a pancada e manter ali o passageiro ou o motorista no interior do veículo, é onde ele estaria mais protegido. Quando ele é arremessado dessa maneira, né, quando ele é arremessado para fora ali do carro, o impacto é muito forte. A pessoa dificilmente resiste aos ferimentos. E ainda golpe do aniversário faz vítimas no interior paulista. Cuidado para não cair no golpe e ter prejuízos altos, né? Prejuízos financeiros aí. O cara chega lá, fala para você, olha, tem um presente aqui para você, é seu aniversário hoje, não é? A pessoa fala, então, mandaram um presente para você, né? Só que você tem que pagar a taxa de entrega, que é baratinha. R$5, é mixaria, né? Os caras cobram, entre aspas, um valor simbólico. E aí o que acontece? A pessoa recebe esse presente, realmente, né? Às vezes são flores ou alguma outra coisa, a pessoa realmente recebe aquilo. E quando ela recebe, ela tem que pagar essa taxa. Aí os caras só querem receber com cartão. E é nessa hora que eles aplicam o golpe e ao invés de passar R$5, passam 20 mil, passam 10 mil ou, enfim, acabam lesando a pessoa e provocando um prejuízo bem grande. 5h37, só estamos começando, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana produtiva. Quem estiver em casa descansando, aproveitando o feriado, bem-vindo aqui ao Brasil Urgente. Boa sorte no trabalho a partir de amanhã. Nós estamos aqui ao vivo e vamos assim até às 6h50. Olha só, em Rio Preto, uma sindicância investiga uma suposta fraude no ponto eletrônico de médicos que trabalham em UPAs da cidade. 14 profissionais estariam sendo investigados, né? Uma denúncia gravíssima. Existem aí vídeos, uma sindicância da prefeitura para poder apurar essas fraudes no ponto eletrônico. Será que o pessoal ia, batia o ponto e não trabalhava, né? Recentemente, há não muito tempo, nós mostramos e fizemos reportagens do caos que estava nas UPAs aqui de Rio Preto. Superlotação, demora demais no atendimento, criança esperando para o lado de fora, idoso em pé esperando atendimento. Volta e meia tem uma confusão na UPA, alguém fica nervoso lá, quer agredir todo mundo, a gente mostra aqui também, ou seja, alguma coisa não está muito legal. Agora vamos tentar entender, né, como é que é e qual é essa investigação aqui em Rio Preto com relação a essa suposta fraude no ponto eletrônico. A Camila Mendonça vai conversar comigo, está ao vivo, direto na redação da Band, com informações a respeito disso, inclusive com conversa com representante da prefeitura sobre essa questão. Oi, Camila, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham. Eu estive essa manhã com o secretário da Saúde, o Dr. Rubem Botas, que também é médico e secretário da Saúde, onde ele me contou detalhes desse fato, né? Essa ação intitulada Farra de Pontos, né? Que essa sindicância agora da prefeitura acompanha. O caso, Fabiano, atualizado, seriam 22 médicos que agora serão investigados. Esses nomes ainda não foram divulgados para preservar a integridade moral dessas pessoas, né? Só depois mesmo de ter certeza que eles vão passar essas informações, segundo o Dr. Rubens, secretário da Saúde, Rubem Botas, secretário da Saúde. E, Fabiano, a questão é essa, né? Pacientes nas UPAs reclamando de até 8 horas para serem atendidos, e essa denúncia vem que esses médicos, eles estariam trabalhando como funcionários fantasmas. Então, uma terceira pessoa iria lá, bateria o ponto para ele, e esse médico ele não iria trabalhar.
Então, esse ponto, pelas imagens que estão ainda em posse de prefeitura, mas a gente já teve acesso a algumas, mostra pessoas passando ponto para esses médicos. E se falou ontem em 14, mas o Dr. Rubem já disse que são 22 médicos investigados, inclusive uma pessoa que foi flagrada trabalhando nessas unidades de pronto atendimento que não estaria registrado, ok? Então, algum funcionário aí que não pertence a essa malha contratada da prefeitura estaria aí atuando de forma, né, irregular. Então, a partir de agora, são vários trâmites legais. A Secretaria de Administração da Prefeitura disse que está atuando para cumprir aí todos os trâmites legais, inclusive enviar para o CREMESP a denúncia, né? E também o Sindicato dos Médicos, em contrapartida, enviou uma nota dizendo que nenhum médico ainda foi intimado para depor, que isso fere a integridade moral dos médicos. Então, a gente ouve agora o secretário Rubem Botas para a gente entender melhor sobre o caso e ouvir o que ele tem para falar. Já na transição, nós começamos a receber denúncias de possíveis irregularidades na presença ou ausência de alguns médicos de plantão, na inconformidade de pontos, na situação de alguns médicos estarem trabalhando fora das unidades da prefeitura, em clínicas ou hospitais particulares, enquanto deveriam estar trabalhando. Então, isso deu início a uma sindicância, onde inicialmente 22 médicos foram sindicados, dos quais nós consideramos que 15 apresentam suspeitas e indícios importantes de irregularidade, sendo 3 médicos da prefeitura e outros médicos do convênio Funfarm. Além disso, nós pudemos demonstrar na sindicância indícios muito fortes de que profissionais passavam o ponto e não cumpriam horários dentro das unidades. Nós também pudemos ver indícios fortes de que funcionários estavam em horários de atendimento, cumprindo jornadas fora ou até mesmo cirurgias. Pudemos ver também indícios de que, de repente, profissionais estavam um passando o ponto do outro, né? Outros com baixa produção médica e outros, muito provavelmente, cumprindo jornadas irregulares. Além disso, a sindicância também demonstrou que existe a possibilidade de uma pessoa que não faz parte da administração estar circulando dentro das unidades e, inclusive, possivelmente atendendo como uma falsa médica. Enfim, Fabiano, essas são as alegações do atual secretário de Saúde, Dr. Rubem Botas. São acusações gravíssimas, né? Então, a gente aguarda agora para ver quais serão os próximos passos para a gente saber como que essa história vai se desenrolar aos próximos dias. Pois é, a denúncia é gravíssima. Você tem ali supostamente pessoas que estariam recebendo salário para atender a população e não estão fazendo isso. E às vezes pior do que isso, estão atendendo em outro lugar e ganhando 2 vezes. Né? Então é uma denúncia grave e toda denúncia tem que ser apurada. Né? A gente tem que tentar entender exatamente o que aconteceu, o que é que estava acontecendo. Não é de agora que existe ali um desentendimento entre questões ligadas à saúde com a prefeitura e sindicato dos médicos e tudo mais. Nós já tivemos aí alguns embates nesse início de ano por conta, né, do trabalho oferecido ali para a população, né, que é um trabalho necessário e importante. A gente sabe da importância do médico para atendimento das pessoas, né? A importância que um médico tem na vida do ser humano é gigantesca, só que tem que oferecer o serviço. Se existe uma denúncia, né, onde há fumaça, normalmente há fogo. Essa imagem aí, né, mostra a pessoa está com vários crachás ali, né, e ela passa um atrás do outro. Por quê? Por que que o dono do crachá não vai ali e passa? Mas existe uma explicação por conta disso, de um trabalho remoto ou qualquer outra coisa. Então, né,
para não dar margem, para não dar suspeita, mudem a maneira de trabalhar, mudem a sistemática. Se realmente o profissional não tem que estar ali naquele momento, né, mas é preciso registrar que ele está trabalhando externamente, que seja, então que mudem o jeito de trabalhar, para não gerar nenhuma desconfiança, nenhuma suspeita. Então a gente tem que acompanhar toda essa investigação, essa sindicância, para realmente chegar a uma conclusão. Existe aí médico trabalhando, recebendo sem trabalhar? Se sim, ele precisa ser punido, né? Porque isso aí é crime, né? A gente tem que aguardar aí agora o desenrolar dessa história, né, para poder entender de fato o que está acontecendo. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem, senão não estaríamos com uma sindicância, né, com uma investigação, com tudo isso, se não tivéssemos nenhuma questão. Se não tivesse nada de errado, as coisas estariam seguindo normalmente. A verdade é que nós já fizemos várias reportagens aqui de pessoas reclamando do atendimento nas UPAs, da demora gigantesca no atendimento. Temos imagens de arquivo que mostram as pessoas paradas lá, esperando às 5, esperando às 8 horas, né, com uma dificuldade tremenda de atendimento. Então, esse já é um problema grave, né, que precisa ser reparado. E aí tem essa questão aí de médicos que estariam recebendo sem trabalhar. Camila. Fabiano, e o que mais chama atenção é que o Dr. Rubem Botas, ele disse que essa queixa, né, na verdade, essa denúncia já teria acontecido assim que eles assumiram a gestão. Então, logo nas primeiras semanas da nova gestão, já receberam essa denúncia que isso estaria acontecendo. Então, haveria aí uma investigação, né? Houve aí uma investigação preliminar. E eles vieram com essa informação agora à tona. A gente vai ficar de olho, a gente quer saber a fundo, de fato, o que está acontecendo. A gente sabe que muitas vezes, né, para as condições de remunerações dos médicos, o que a prefeitura oferece talvez não seja muito vantajoso, mas isso não justifica a população pagar esse preço, né? A verdade tem que ser trazida à tona, a população tem que ser tratada com respeito e com a dignidade que ela merece, Fabiano. Camila, obrigado, pelas informações. O sindicato da categoria, né, o sindicato que representa os médicos, emitiu uma nota de repúdio com relação a essa sindicância, falando até em perseguição, justificando alguns funcionários não estarem presentes ali na unidade, mas estarem trabalhando, enfim. É uma nota que foi emitida pelo sindicato, né, contestando esses apontamentos vindos aí através dessa sindicância, né? Então a gente tem de um lado a prefeitura, né, informando que existem trabalhadores, digamos, entre aspas, fantasmas. Do outro lado tem o sindicato que representa a categoria, o Sindicato dos Médicos aqui de Rio Preto, né, falando que existem explicações e que a história não é por aí, né? Vai chegar na polícia, a polícia vai investigar tudo isso, né, e nós teremos um desfecho. A verdade vai aparecer, né? Isso é um ponto claro. Agora, 5h49, uma mulher morreu após ser arremessada de um carro durante um capotamento na rodovia Raposo Tavares. O acidente foi registrado ontem em Rancharia. Imagens da rodovia Raposo Tavares, que é uma rodovia segura, que é uma rodovia tranquila, né, uma rodovia de pista que é duplicada, que tem, né, o canteiro central extenso, então não dá para a gente entender o que teria acontecido ali. Alguém perdeu o controle, o motorista dormiu na pista, enfim. A verdade é que ele atravessou para o outro lado e a sorte que não pegou ninguém, só que capotou e uma pessoa que estava no carro acabou sendo arremessada, não resistiu aos ferimentos e morreu. A Laís Araújo vai conversar com a gente nessa segunda-feira de plantão para trazer as informações sobre essa ocorrência, né? Eu falei na sexta-feira ou na quinta, se não me engano, Laís, com relação a esse feriado prolongado, né? O pedido para as pessoas tomarem cuidado, seguirem as leis de trânsito, não dirigir sob efeito de álcool, não acelerar demais, não fazer ultrapassagem em local proibido, usar o cinto de segurança, cadeirinha, beber conforto, olhar a sinalização, né? Verificar ali a condição física do veículo para que não haja acidente. Mas, infelizmente, nós temos aí já registros de ocorrências gravíssimas aqui no nosso interior de São Paulo. Oi, Laís, boa tarde. Fabiano,
Fabiano, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Brasil Urgente. Pois é, esse acidente foi registrado na manhã de ontem na rodovia Raposo Tavares, em Rancharia, né? E aí essa fatalidade acabou causando a morte de uma mulher de 59 anos que era passageira desse veículo. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã, né, na rodovia no sentido oeste. O condutor de um Fiat Argo branco, que é morador de Bauru, possivelmente, de acordo com informações da Polícia Militar, teria cochilado ao volante e perdido aí o controle do veículo. Assim que ele perdeu o controle do veículo, né, o carro atravessou o canteiro central que divide ali as pistas, colidiu contra a defesa metálica no sentido contrário e acabou capotando. No carro estava um motorista, um homem de 33 anos que sofreu ferimentos leves, seu pai de 68 anos que estava no banco dianteiro, né, no banco do passageiro, e ficou gravemente ferido, e a mãe de 59 anos que estava no banco traseiro e acabou sendo arremessada para fora do veículo, Fabiano. A mulher chegou a ser socorrida, né, mas não resistiu aos ferimentos e teve aí a morte constatada na Santa Casa de Rancharia. O condutor do veículo, ele passou pelo teste do bafômetro, né? Mas com um resultado aí negativo para ingestão de álcool. A família é de Bauru, né? E seguia aí pela rodovia Raposo Tavares nesse domingo, quando esse acidente aconteceu ali nas proximidades de Rancharia. Fabiano. Pois é, né? O cinto de segurança ele tem que ser utilizado por todos os ocupantes do veículo, inclusive os que estão no banco de trás, né? Como para as crianças, de acordo com a faixa etária, né? O bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, né? Cinto de segurança o tempo todo, e não só na rodovia, mas, né? Em todo lugar, né? Você entrou no carro, vai andar com o carro, tem que colocar o cinto de segurança. Tanto é que os carros mais novos, né? De um bom tempo para cá, já tem alerta de sinal sonoro e visual. Se a pessoa estiver andando ali com o carro e a pessoa não colocar o cinto de segurança, começa a apitar e fica apitando ali eternamente. Então a pessoa acaba sendo obrigada a colocar o cinto de segurança, porque numa ocorrência dessa, numa batida frontal, né, o impacto é tão grande que você é arremessado para frente. Então, se você estiver no banco de trás, você esmaga o banco da frente, né? Você empurra com o teu corpo o banco da frente, pressiona a pessoa que está ali na frente contra o painel, né? Se há um capotamento, as chances de você ser arremessado para fora do veículo são enormes. Sem contar que você fica ali capotando dentro do carro solto, né? Se acerta outras pessoas. Então, por isso que o cinto de segurança, ele salva vidas. É por isso, né? Então, infelizmente, a falta de cinto de segurança pode custar a vida de uma pessoa em um acidente. Então, tem que seguir a regra, não adianta, né? Foi criado porque oferece segurança, senão não existia o capacete. O que tem que usar capacete? É obrigatório, né? Numa pancada, no impacto, né? Você vai para o solo, o capacete protege sua cabeça, né? Que é uma região vital. Se você não tem capacete, a pancada é gigante, né? Então, quando existe um índice de segurança, ele tem que ser utilizado, né? Senão o risco de um acidente o risco, né, de complicações em um acidente é muito maior, Laíse. Exatamente, Fabiano. A gente sabe, né, que as pessoas aí costumam usar o cinto de segurança nos bancos da frente, né, quando estão nos bancos da frente do veículo, mas quando estão no banco de trás, o cinto acaba sendo deixado de lado. E o uso do cinto de segurança é fundamental em todos os assentos aí do veículo, né? Então, nesse caso, talvez essa morte poderia ter sido evitada se essa mulher estivesse usando o
cinto de segurança, talvez ela não teria sido arremessada ali, né, para fora do veículo, o que complicou ainda mais a situação. E também a gente sempre fala, né, principalmente na saída, no retorno aí dos feriados, da atenção com o uso do cinto de segurança, não beber e dirigir. E é importante também a gente ressaltar aqui, né, que as pessoas devem pegar a estrada e estarem descansadas, né, ter dormido, ter descansado, porque cochilar, né, o sono também pode causar acidentes graves. Então a pessoa, quando ela vai pegar a estrada ali, ela tem que estar descansada, estar se sentindo bem realmente para que a viagem ocorra em segurança, né? Nesse acidente registrado na manhã deste domingo, a polícia rodoviária suspeita, né, que esse motorista ele tenha cochilado, que o fez aí perder o controle do veículo, que acabou culminando na morte dessa mulher de 59 anos. Fabiano. Perfeito, Laís, obrigado, viu, pelas informações. Conversaremos mais daqui a pouquinho, são 5h56, né? O cansaço perigosíssimo também na rodovia. A pessoa acha que está bem, de repente ela apaga. O sono ele é traiçoeiro. Se você estiver muito cansado, né, você vai ali, né, ainda mais numa rodovia dessa, uma rodovia duplicada em linha reta, um asfalto bom, o cara vai ali a 100, 110, que é o limite da velocidade dessa pista da Raposo Tavares, né, e vai naquele marasmo ali, né, não tem que... Aí o cara vai relaxando, né, o corpo relaxa, né, aquele estado de alerta diminui. E aí a pessoa acaba cochilando e ao cochilar perde o controle do veículo. Nós estamos hoje em uma segunda-feira de feriado, mas uma segunda-feira muito triste com a morte do Papa Francisco, anunciada hoje pela manhã. Né? O Papa Francisco teria morrido às 7h35, horário local, 2h35, horário de Brasília. Né? E o Papa Francisco, né, dentre as curiosidades, em 2013, quando ele assumiu, nesse mesmo ano, ele fez a primeira viagem internacional e foi justamente aqui para o Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, né, um encontro aí de jovens promovidos pela Igreja Católica. Né, o Brasil, que é o maior país, né, o país que concentra a maior população de católicos, né, mas não de católicos ativos, né, de fiéis aí do mundo. Francisco foi recebido em Copacabana por quase 4 milhões de pessoas durante essa passagem em 2013. Ele assumiu em março e em julho ele fez então essa primeira viagem internacional. E durante essa viagem, né, ele disse: Deus quis que minha primeira viagem fosse ao Brasil. Que bacana, né? E nós temos, né, uma rivalidade muito grande com a Argentina, e o Papa era argentino por conta do futebol. Né? E o Papa sempre foi muito bem-humorado, né? Muito brincalhão, sempre que tinha oportunidade, brincava ali com os fiéis, né? E acabou vindo, né, um Papa argentino, né, vindo para o Brasil em sua primeira viagem internacional. Né? Então, é uma das curiosidades do Papa que faleceu. Aliás, o primeiro Papa latino-americano, né? Que acabou se tornando aí o líder da Igreja Católica durante cerca de 12 anos. Daqui a pouco a gente vai falar ainda um pouco mais sobre a repercussão da morte do Papa Francisco, que já vinha com uma saúde bem debilitada aos 88 anos de idade, mas em hipótese nenhuma pensou em renunciar. Né? Ele sempre se esforçava ao máximo para poder continuar com o seu legado e com o seu papel aqui nessa terra. 5h59, olha só o golpe, hein? Presta atenção no alerta da polícia. Cada vez mais pessoas têm caído no chamado golpe do aniversário. O suspeito entra em contato com a vítima no dia da celebração do aniversário e oferece presente, o que confunde, né? A vítima fala: poxa, a pessoa está falando que é um presente e hoje é o meu aniversário, alguém que gosta de mim está mandando, né? Anonimamente, só pode. Na hora de pagar a taxa de entrega, o problema começa. Presta atenção na reportagem. A vítima, que não quis ser identificada, perdeu quase R$20 mil no dia do aniversário. Eu fui surpreendida com uma mensagem de uma pessoa falando que era de uma floricultura e que eu tinha um presente que eu tinha ganhado um presente. E
eu tinha a opção ou de retirar o presente no estabelecimento ou eles poderiam trazer o presente até mim e eu pagaria um valor de R$ 4,99 da entrega do motoboy. Sem desconfiar, ela escolheu a opção de entrega, decidiu o horário e, em questão de 40 minutos, o suspeito foi até a casa dela. Ele me ligou falando que o motoboy já estava a caminho. Aí o motoboy chegou, apertou o interfone e eu estava, como eu estou doente, eu estava em casa e pedi para minha mãe ir até ele para fazer o pagamento, né, e pegar a entrega. Ela chegou com R$5, porque ele teria cobrado uma taxa de R$ 4,99. Na hora que minha mãe chegou com R$5, ele não aceitou, ele falou que teria que ser com cartão. E a minha mãe idosa e eu debilitada, na hora a gente nem se atentou que poderia ser um golpe, né? E aí a minha mãe pediu meu cartão, eu dei meu cartão e aí ele passou o valor da entrega, que era R$ 4,99, e eu digitei a senha. Os estelionatários, eles simulam a entrega de um presente para uma vítima qualquer e na hora que vai passar o cartão, que eles falam que só vão cobrar a entrega, eles fazem uma operação a mais, eles se escondem da vítima, que geralmente passa o cartão e entrega na mão deles, ou eles então digitam valores elevados, ou fazem diversas transações que a vítima, obviamente, achando que só está pagando a entrega, ela acaba colocando a senha e há uma transferência de valores, tá? Então esse é um golpe já bastante disseminado, é um golpe até meio antigo já. Começou inicialmente lá na capital e inicialmente eram pessoas da capital que circulavam pelo interior do estado fazendo esse tipo de golpe, aplicando esse tipo de golpe. Atualmente também já foi identificado em investigações aqui pela DEIC de São José do Rio Preto que pessoas aqui de São José do Rio Preto mesmo, criminosos daqui, que estão aplicando esse golpe. De acordo com a Polícia Civil, no caso do estelionato comum, a pena varia de 1 a 5 anos de prisão. Já a fraude eletrônica, que é a modalidade agravada do estelionato, a pena varia de 4 a 8 anos de reclusão. Uma das dicas de segurança da polícia é sempre procurar saber informações do remetente. Procurar saber realmente se quem que mandou esse presente. Eles geralmente vão tentar dissimular, falar que é surpresa, mas a partir desse momento tem que ficar atento. No momento do pagamento, não entregue o cartão na mão da pessoa que está entregando e, sobretudo, olhe na máquina o que está sendo digitado, o valor que está sendo digitado. Se a máquina tiver que eles também usam esse expediente para enganar a vítima, falando que o visor está quebrado, alguma coisa assim, então simplesmente não pague, tá? Faça uma outra forma de pagamento, fale para pagar por Pix, peça qual que é o Pix que eu posso pagar, se tiver dinheiro em mãos, pague em dinheiro, porque aí você evita o golpe. Em casos que a vítima passou o cartão, o PROCON orienta o cancelamento imediato. Tem que ver o histórico no banco, se realmente ela tem essa prática de ter esses gastos. Ao meu ver, aí incide uma relação de consumo e existe até, assim, protegido pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a súmula 479 do STJ diz que o banco responde aí, né, de forma objetiva no caso dessas fraudes. Por quê? Esse monitoramento é uma prática inerente à atividade bancária, essa fiscalização. Quando isso foge do controle de uma forma atípica, o banco responde, porque tem o histórico desse cliente, entendeu? Então, quando passa uma coisa que não está no radar, o banco já tinha que ter bloqueado na hora. É um tipo de golpe que faz várias vítimas e não escolhe idade, classe, gênero. Qualquer um pode estar na mira dos criminosos. Nós temos um caso aqui de um funcionário que orienta a família, está sempre orientando, e o sogro dele caiu há um mês atrás, nesse mesmo golpe, porque eles pegam essas datas mais suscetíveis que a pessoa está fragilizada, né? Que é aniversário, datas comemorativas, essas coisas, eles já vêm nessas datas. Então a pessoa nem desconfia que está caindo num golpe. Nesse caso, perdeu R$7 mil. E aí como que recupera esse dinheiro, né? Por mais que o estelionatário criminoso seja encontrado pela polícia, preso, né? Para conseguir resgatar esse dinheiro de novo é só com muita sorte. Então não pode bobear, né? Tudo que for incomum você tem que desconfiar.
né? Seu aniversário, estão querendo te entregar alguma coisa, você tem que pensar bem, né? E cuidado, hoje o cartão com aproximação, né? Esse pagamento é muito prático, muito rápido, né? E o cara faz uma manobra ali, troca a maquininha, digita outro valor e você não enxerga. Hoje as pessoas têm um hábito que é errado, né? Com relação ao pagamento aí de cartão por aproximação, né? Só fazendo um parênteses aí. A hora que você paga, né, tem funcionário, e não é por má intenção, talvez seja por falta de orientação. Volta aqui para mim, Rodrigo. Eu sou o funcionário, né? Eu vou digitar o valor, né? Você está aqui na minha frente, eu estou digitando o valor aqui. Aí, o que o funcionário faz? Ele faz isso aqui, ó. Porque você tem que aproximar o cartão, normalmente às vezes aqui ou às vezes aqui. Então ele faz isso aqui. Você não está vendo o valor, né? Você vai lá, encosta o teu cartão, dá o bip, né? Registra o pagamento. Aí ele pergunta, quer a via? Você fala, não precisa, porque não precisa, né? Aí você vira as costas e sai. Se por acaso esse funcionário digitou um 0 a mais sem querer, era R$15, ele colocou um 0 a mais e saiu 150. Ele não reparou, você também não reparou, né? E aí depois, a dor de cabeça. Isso não é crime, né? É apenas um desaviso. Então, o correto do funcionário, né, é digitar o valor e virar a máquina para você, te mostrar ali e falar para você pôr o cartão. Ou, né, assim que sair a primeira via, que é a do estabelecimento comercial, não quer a via? Não quero, mas está aqui, ó. Né? Tem gente que não faz isso, não mostra, né? O funcionário não mostra e o cliente também não pede, né? Talvez por ficar assim naquela, se eu ficar pedindo para conferir, o cara vai achar que eu estou desconfiando dele, né? Então, para resumir a história, pede sua via, né? Aí você não precisa pedir pro cara, deixa eu ver se passou certo aí. Pede a via, porque isso é normal, né? Aí você não vai ter mais o risco, né? Porque pode ser que numa dessas seja um criminoso ou alguém que talvez digite um 0 a mais ali, um valor a mais, não percebeu. Tem maquininha que é ruim de cartão, de digitar o valor, você aperta, às vezes sai 2 vezes e você paga ao invés de 15, paga 150. Aí até se dá conta, já foi tarde demais. Então tenha esse cuidado, essa precaução para você não ter prejuízo. 6 e 7, agora outro alerta. Muito cuidado ao baixar aplicativos e aceitar pedidos de acessibilidade no celular. Pode ser um golpe conhecido como mão invisível. Quem explica é o repórter Túlio Amâncio. Fala sério. A última coisa que a gente faz com o celular hoje em dia é usar como telefone, né? Rede social, WhatsApp, aplicativos de produção de vídeo. É aplicativo de banco, de conversa, rede social, jogos. São momentos de lazer, são momentos que eu não tenho mais assim o que fazer e aí eu uso para passar o tempo. Não é querendo ser um estraga-prazer não, viu? Mas o que parece inofensivo, um passatempo, pode ser a porta de entrada para mais um golpe na praça. Vírus escondidos nos jogos podem ter acesso ao seu dinheiro. E essa fraude tem até nome: mão invisível. O golpe só é possível porque a vítima dá autorização. Ao ser instalado, o aplicativo do jogo pede permissão de acessibilidade, que dão acesso total à tela do celular e permitem simular toques nela. O problema é que quase ninguém lê o que os aplicativos pedem antes de aceitar. Aí, se autorizar, já era. Com as permissões, o programa espera a vítima abrir o aplicativo do banco e quando ele vai fazer uma transação, o vírus mascara o que aparece na tela e altera o valor e o destino da transferência. A recomendação número 1 é nunca instalar aplicativos que não estejam nas lojas oficiais. Nós precisamos lembrar que quando uma empresa submete um aplicativo, seja na Play Store para Android ou para iOS, esses aplicativos, os códigos deles são avaliados justamente para ver se lá dentro não tem um golpe, se não tem vírus. Além disso, fique atento a aplicativos que peçam permissão de acessibilidade e habilite a autentificação de 2 fatores nos aplicativos dos bancos. Tá bom, muito obrigado. Vou ficar de olho. Você viu como que é, né? Mas eu não dei permissão, como que dá? Você dá permissão sem perceber, aí que é o problema, né? Você não fica nem sabendo que permitiu, porque aparece lá os dizeres, você vai lá e clica sim, tá tudo certo, quando você vê,
seu celular já está na mão do criminoso, né? Do estelionatário, que vai fazer um estrago na sua conta, na sua gestão financeira. 6h10, intervalo, daqui a pouquinho tem mais Brasil Urgente, a gente segue repercutindo inclusive a morte do Papa Francisco, anunciada hoje mais cedo pelo Vaticano, né? O Papa que faleceu às 7h35 horário local, às 2h35 horário aqui de Brasília. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações, você vê aí imagens ao longo do legado de Papa Francisco de 2013, de março de 2013 até a data de hoje, 21 de abril de 2025. Papa que morre, que morreu aos 88 anos, e daqui uns dias nós teremos o conclave, que é o processo para a definição de quem será o novo Papa daqui para frente. Claro que isso vai demorar um tempinho ainda, né? E o Papa Francisco, inclusive, abdicou de todo o cerimonial previsto para velório e sepultamento de um Papa, né? Ele pediu para que tudo seja feito do mais simples possível, que foi uma das características enquanto padre, ao longo desses 12 anos, né? De simplicidade, né? De tornar a coisa o mais simples possível. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Estamos de volta com o Brasil Urgente, são 6h17. 3 bolivianos foram presos por tráfico internacional de drogas em Prudente. Eles engoliram cápsulas com cocaína. Laís Araújo volta com as informações agora ao vivo, direto da capital do Oeste Paulista. Vamos lá, Laís. Exatamente, Fabiana, essa ocorrência foi registrada no último sábado, durante a Operação Feriados da Polícia Militar Rodoviária. Essa apreensão aconteceu na rodovia Raposo Tavares, aqui em Presidente Prudente. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, os policiais abordaram um ônibus de linha interestadual que transportava 47 passageiros bolivianos. Durante a vistoria no veículo, os agentes suspeitaram das versões de 4 suspeitos. 3 deles acabaram confessando aos policiais que haviam ingerido cápsulas contendo cocaína. Após expelidas, foram totalizadas 291 cápsulas de pasta base da droga, que pesaram quase 3,5 kg. Os envolvidos foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas e permanecem à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia. Já com o 4º passageiro suspeito, foram encontradas 5 malas grandes que estavam carregadas de folhas de coca, que totalizaram mais de 114 quilos. A droga foi apreendida e esse suspeito acabou sendo liberado, Fabiano. Aqui, nas estradas da região de Presidente Prudente, é conhecido como a Rota Caipira, porque é a entrada, desse pessoal que vem de outros países, como a Bolívia. Então, esses ônibus passam por aqui e costumam, sempre tem apreensão desse tipo. A Polícia Militar Rodoviária costuma abordar com frequência esses ônibus para uma vistoria ali de rotina e sempre acaba havendo apreensão de drogas, que esses bolivianos acabam tentando entrar aqui no país, Fabiano. Exatamente, vale tudo, Vale inclusive colocar a vida em risco, porque imagina só, se você dividir aí mais ou menos 100 cápsulas para cada um, 1 quilo de cocaína no organismo de cada um. Se essas cápsulas não resistem ali, ao processo do organismo e estouram, você acha que o cara sobrevive com 1 quilo de cocaína no estômago? Então os caras arriscam a vida, Vale tudo para tentar transportar entorpecente e lucrar com isso. Mas o risco é muito grande e a pessoa poderia ter morrido intoxicada, por conta, uma overdose, por conta da quantidade de drogas no organismo. Que loucura, hein, Laís?
Exatamente, Fabiana. Essas pessoas acabam não tendo muita noção do risco que correm, né? Recebem ali, de repente, uma oferta de dinheiro fácil, né? Uma grande quantidade de dinheiro, às vezes acha que vai dar tudo certo, que não vão ser abordados pela polícia, que não vão ser pegos e acabam confiando aí, sendo que estão colocando a própria vida em risco, né? Já que, como você disse, essas cápsulas correm o risco ali de estourar, né, dentro do organismo, dentro do corpo e causar uma overdose, causar morte. A gente já noticiou aqui casos parecidos. Então, esses bolivianos, esses estrangeiros, acabam se arriscando mesmo em busca aí do dinheiro fácil, né? E como eu falei, aqui é conhecido como a Rota Caipira do tráfico, né? Porque é a porta de entrada dessa droga. Então, a Polícia Militar Rodoviária faz esse trabalho, né, desenvolve esse trabalho com bastante frequência. Esse trabalho de abordagem desses ônibus estaduais, carros que passam por aqui e normalmente pega, né, consegue abordar e consegue encontrar essa droga com esses estrangeiros que acabam tentando entrar no país com a droga. Parece até notícia repetida, porque toda semana a gente mostra aqui, né, fala de um caso de um estrangeiro apreendido com drogas aqui na região. Então, é um trabalho bastante importante, né, da Polícia Militar Rodoviária, que vem aprendendo e tirando aí essa droga de circulação e esses estrangeiros também, Fabiano. Muito bem, Laís, obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você, uma ótima semana, né? É todo dia, né? Todo dia a gente tem ocorrências relacionadas ao transporte da droga aqui no interior de São Paulo. 2 adolescentes foram apreendidos no final de semana por envolvimento no tráfico de drogas. O primeiro caso foi em Ourinhos. A Graziele Zagato conversa comigo agora e traz informações ao vivo, direto da redação da Band. Oi, Grazi, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E foi isso mesmo, esse adolescente foi apreendido com o tráfico de drogas em Ourinhos. Ele era conhecido ali nas imediações no bairro como Lipe e já era alvo de denúncias por atuar no tráfico de drogas lá nas imediações da Praça da Vila Musa. E essa ação foi realizada pela equipe da Força Tática da Polícia Militar de Ourinhos, por volta da 1h da manhã de sábado, na rua Célio Rosini. Então, os policiais estavam passando ali, avistaram esse jovem, ele estava em uma bis vermelha. E aí receberam essa denúncia, né? Foram fazer a abordagem ali nele. Com a aproximação da viatura, esse jovem, ele arremessou um objeto que ele estava ali segurando na rua, no chão. Então, nessa abordagem, a polícia revistou ele e eles encontraram um celular e R$ 64 em dinheiro com esse adolescente. Só que nesse objeto que ele jogou, que foi descartado ali na rua, era pedra bruta de crack pronta para ser fracionada. Então, questionado, esse adolescente admitiu que estava vindo da sua casa, né, da casa dele, e revelou que havia mais drogas lá na casa dele, no quarto. Então, a equipe foi até a casa desse adolescente, o pai dele, que recebeu os policiais, autorizou a entrada no imóvel e lá dentro foram encontradas mais pedras brutas de crack, totalizando 200 gramas, uma porção de haxixe, 3 gramas, 3 balanças de precisão, 2 celulares e um caderno de anotações ali do tráfego. Então, e no total foram R$ 834 em dinheiro. E a estimativa que a polícia ali passou é que esse jovem vendia as porções de crack por R$ 10 cada uma. Então, totalizou ali R$ 14 mil de tráfego ali do local. Fabiano. Pois é, o cara, para você ver, né? Você acha, mas é pouco entorpecente, mas olha o que isso vira na mão do traficante. Menor de idade, né? Garoto que já é conhecido nos meios policiais porque atua no tráfico de drogas. Para onde vai esse garoto daqui para frente? Ganhar a maioridade e continuar traficando drogas, né? Porque o caminho vai ser esse, do jeito que ele já está e da maneira que ele enxerga o mundo, né? Vai ser difícil o cara mudar de opinião. E teve uma outra ocorrência em Chavantes também envolvendo menor de idade e tráfico de drogas. Grazi.
Exatamente, Fabiano. Mais uma ocorrência, dessa vez em Chavantes. Esse adolescente, ele era conhecido ali nas mediações também como menor. E tudo isso aconteceu ali na rua Coronel Júlio Silva, nas proximidades da antiga estação ferroviária. Então a polícia também estava fazendo patrulhamento ali na região, avistou esse jovem. Com ele também tinha alguns entorpecentes, um objeto, e ele acabou jogando ali na rua e correu para uma área escura da estação antiga. Só que aí a polícia, alcançou ele, fez a abordagem, e durante essa revista, os policiais encontraram R$143 em notas de dinheiro, maços de cigarro e 28 pedras de crack embaladas e prontas para comercialização. Então o adolescente também foi questionado, admitiu que trabalhava ali no tráfico e relatou também que vendia cada pedra por R$10 e que já havia feito até transações ali naquele dia. Então, diante dos fatos desses adolescentes, os dois foram encaminhados à CPJ, a Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, ambos, e eles estão à disposição da Justiça. Fabiano. Obrigado, Grazi. Bom trabalho para você, uma ótima semana para nós, né? Então tá aí 2 adolescentes envolvidos com tráfico de drogas, um em Ourinhos, outro em Chavantes, ambos presos, apreendidos, né? Porque um menor de idade ele não é preso, é uma nomenclatura, ele é apreendido. E aí não fica apreendido, né? Vai para a Fundação Casa ou vai ganhar liberdade depois que os pais comparecerem lá, assinarem um termo, né? E levarem uma bronca do delegado. Mas o futuro desses dois aí é um futuro bem comprometido. 6h27, agora tem o quadro O Advogado do Povo aqui na tela do Brasil Gente. Confere aí. Está no ar o programa da gente, que todo dia traz um caso novo. Vem aí Jean Dornelas, o advogado do povo. São José do Rio Preto, bairro Nova Esperança, na tela da Band Paulista, mais um advogado do povo. Olha, se tem uma coisa que comove toda a equipe e a produção do Advogado do Povo, é quando golpistas, malandros, se utilizam aí da boa fé das pessoas honestas e trabalhadoras para fazer qualquer tipo de ato criminoso. Que é justamente o que nós vamos mostrar hoje. É o caso da nossa querida Rosângela. Uma vida difícil, uma mulher batalhadora, cria sua filha ainda pequena, a duras custas. Ela, que é diarista, sai todos os dias na madrugada para fazer o seu serviço honesto em várias residências de Rio Preto. Como eu disse, ela mora aqui no bairro Nova Esperança, tem que se deslocar em grandes distâncias, durante grandes distâncias, e arca com esse custo da locomoção pelo próprio bolso, ou seja, tem que pagar pelo seu suado trabalho. Mas um fato lamentável aconteceu recentemente, agora, no mês de fevereiro, na vida da nossa querida Rosângela. Ela foi mais uma vítima do golpe do estelionatário. Aquelas pessoas criminosas e malandras que se utilizam, como eu disse, da ingenuidade em partes das pessoas para cometer golpes, subtraindo valores financeiros das contas bancárias. O advogado do povo. Então, nós vamos iniciar agora. Eu só quis dar esse breve relato para vocês verem que como esses malditos, eu digo maldito porque não tem outro termo, esses criminosos que utilizam da boa-fé e da ingenuidade das pessoas para tirar o pouquinho que elas têm ainda nas contas bancárias. O que aconteceu no caso da Rosângela? Ela, determinado dia, estava trabalhando em uma residência como diarista, recebeu aí uma ligação, até com um emblema do banco, da instituição bancária bem conhecida por todos os brasileiros. E aí o que aconteceu? Você viu que era o banco e atendeu. E aí, Rosângela? Isso, eu atendi, não tinha como não atender. E começou a falar que eu tinha um Pix agendado para as
15 horas e se eu confirmava. Lembrando que a ligação ocorreu por volta do meio-dia. 11h45 mais ou menos. Aí a informação de que, olha, tá constando aqui no nosso sistema bancário que vai cair um Pix na sua conta. Você confirma? Foi isso? Foi, basicamente isso. Aí eu peguei e falei que eu desconhecia. Posso cancelar? Eu falei, com certeza. Aí me direcionou pro possível setor responsável. Já era uma outra pessoa, se apresentou também. Detalhe importante, você vê como os golpistas agem com inteligência. A primeira pessoa que iniciou essa conversa via telefone, se dizendo do banco, disse que, como ela queria cancelar, de fato ela não tinha nenhum Pix, foi até honesta, né? Não tinha nenhum valor para receber. Aí esse bandido disse, opa, já vou passar no departamento responsável. Aí nesse momento, outra voz começou a falar com você. E aí, Rosângela? Ô, gente, você que quer levar o seu caso, a sua reclamação, a sua denúncia pro advogado do povo, tá aqui o WhatsApp do povo, tá aqui a equipe do povo, tá aqui a van do povo e o mais importante agora, o atendimento móvel no seu bairro, pertinho da sua casa. Onde vai estar a van do advogado do povo? Anota aí, todo dia, no nosso quadro Advogado do Povo, no Brasil Urgente, você fica sabendo onde encontrar a nossa equipe. Vai lá, quero dar um abraço em você. Alô, você ligadinho na tela da Band. Tem atendimento móvel com a van personalizada do Advogado do Povo. É nesta quarta-feira, dia 23 de abril, na Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, número 3200, no Jardim das Oliveiras, bem ao lado do Supermercado Trídico. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Compareça! Advogado do Povo. Oferecimento. Compre Mix Clube de Vantagens. Baixa já nosso aplicativo. 6h32, voltamos a falar sobre o falecimento do Papa Francisco. O pontífice morreu às 7h35, horário local, 2h35, né, horário de Brasília. A notícia foi dada pelo Vaticano. Kevin Farrell, cardeal carmelengo da igreja, foi o responsável por dar a notícia e disse, abre aspas, queridos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino. Até então não se sabia a causa da morte, mas ao longo da manhã, o Vaticano informou que Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, morreu em decorrência de um acidente vascular cerebral, um AVC, além de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. Entre fevereiro e março, o líder da Igreja Católica esteve internado para tratamento de uma pneumonia bilateral. Estava de alta, mas recebendo os cuidados. A gente vê imagens ao longo dessa história de Papa Francisco ali nesse momento com a então presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff. O Papa é uma figura que viaja o mundo todo, faz grandes viagens e visitas, sempre proclamando a paz, a união, o amor ao próximo, enfim. E ao longo dessa trajetória de quase 13 anos, Papa Francisco esteve inclusive aqui no Brasil. Foi a primeira viagem que ele fez internacional, foi para o Brasil, em julho de 2013, poucos meses após assumir aí a liderança da Igreja Católica, após Bento XVI. A gente vai fazer um intervalo, agora são 6h34, daqui a pouquinho a gente vai repercutir a morte do Papa aqui no nosso interior de São Paulo também. Voltamos já.
Estamos de volta com o Brasil Urgente nesta segunda-feira, hoje 21 de abril de 2025. Hoje é feriado, né? Feriado de Tiradentes. Estamos em um feriado prolongado, terminando esse feriado prolongado que começou na Sexta-feira Santa, né? Invadiu o final de semana e hoje o último dia. Muita gente agora retornando para casa, espero que em segurança, com responsabilidade, né, com compromisso com as leis de trânsito para poder fazer uma viagem segura. Quem está voltando do litoral está enfrentando congestionamento. Litoral de São Paulo, né, sempre muito congestionado. Quem vem de Santa Catarina subindo também para o estado de São Paulo, Paraná e São Paulo também enfrenta bastante congestionamento lá na saída, né? Tenha paciência. Se você estiver cansado, pare, descanse, passe o volante para quem está numa situação melhor, para você poder fazer uma viagem bem tranquila. A gente volta a falar sobre a morte do Papa Francisco. O pontífice assumiu a liderança católica em março, né, de 2013 e teve grandes desafios à frente da igreja. Papa Francisco lidou com um dos momentos mais difíceis da igreja, que enfrentava denúncias de pedofilia envolvendo padres de todo o mundo. Abordou questões delicadas para a igreja, como os direitos LGBTQI+, permitiu a bênção de padres a casais do mesmo sexo, colocou mulheres em cargos mais altos no Vaticano, entre outras questões. Ficou marcado por discursos políticos e críticas a líderes de países em guerra. Teve, aliás, ontem, né, inclusive, né, num discurso que foi lido por um membro do Vaticano, pregou ali o desarmamento, né? Teve como prioridade o combate à pobreza e foi um grande reformador da igreja. A gente vai ouvir agora a fala do bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Antônio Hermídio Vilar. Estamos então com a perda daquele que pastoreou a igreja nesses 12 últimos anos. Tivemos a proximidade deste Papa naquele momento da pandemia, um momento significativo de proximidade dele e do cuidado com todo o rebanho. Tivemos a presença dele aqui no Rio de Janeiro em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, momento único para o Brasil e para todo o mundo nesta jornada mundial. E essa proximidade de alguém que escolheu o nome Francisco, representando uma igreja pobre para os pobres, e também o desejo de realizar essa unidade, essa fraternidade na encíclica Fratelli Tutti, o cuidado da casa comum, de toda a criação, na encíclica Laudato Si. Então, nós temos um legado muito especial deste Papa que esteve próximo aos pobres, aos lugares flagelados pela guerra e a proximidade junto a tantas catástrofes. Neste dia, nós fazemos a Páscoa do Papa Francisco. Celebrando a Páscoa do Senhor, ontem, no domingo, ele mandou a mensagem também e deu a bênção Urbi et Orbi para toda Roma e todo o mundo. E assim, hoje, a Páscoa que ele realiza. Rezemos pelo Papa Francisco, em seu sufrágio, e todas as igrejas da nossa diocese estarão celebrando hoje e esses dias próximos na intenção do Papa Francisco, e que o Senhor da vida, o nosso pastor supremo, Jesus Cristo ressuscitado, acolha nos seus braços o próprio Papa Francisco. Muito bem, a gente ouviu então, palavras de resumo de uma história de pouco mais de 12 anos do Papa Francisco à frente da Igreja Católica em todo o mundo, né? Um líder religioso muito importante que acabou falecendo durante a manhã de hoje no horário local do Vaticano, cerca de 2 horas e 35 minutos, horário aqui no Brasil. E agora tem todo um ritual a ser seguido, né? Desde do velório e sepultamento do Papa Francisco, que, ao contrário do que aconteceu em outras ocasiões, né, pediu para que esses protocolos, né, fossem todos retirados praticamente. Segundo o Vaticano, o corpo foi colocado no caixão agora há pouco, né, como foi pedido
do próprio Papa Francisco, e vai ser de logo mais às 7h20 da noite, contando toda a história de Papa Francisco, os maiores feitos, os maiores discursos, né, os enfrentamentos, as dificuldades, né, que ele teve ao longo do seu legado aí como Papa líder da Igreja Católica. Eu vou me despedindo por aqui, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Vem aí o Band Cidade. Logo depois você tem então o Jornal da Band. Eu te encontro amanhã à 13h nos Donos da Bola. Uma ótima noite. Basta un solo uomo perché ci sia speranza e quell'uomo può essere tu.